vamos fazer a leitura alternadamente. Eu vou ler os versículos pares. Os irmãos, por gentileza, os versículos ímpares. E aí nós vamos ler hoje, vamos ler quinta-feira novamente, o mesmo texto, tendo um complemento do estudo. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Teve tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda dentro dos corações, e cuidarei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Não somente conservai o que tens, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o servo de ferro arregerar, e há de reduzirá a pedaços, como se fosse um objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dali ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração. Nos dar, ó Deus, o entendimento, a compreensão, para que sejamos a verdadeira igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Em nome de Jesus. Amém. Eu deixei uma tarefa para os irmãos que estiveram aqui na quinta-feira passada, os irmãos lembram disso? Certo? Sobre as marcas, as verdadeiras marcas da igreja, e aí nós conversaremos sobre elas no final do nosso estudo e passa a tarefa para a próxima quinta, ok? Mas vamos lá, trabalhar um pouquinho. Tiatira, ela revela uma igreja que estava dividida em dois grupos, certo? Podemos ver isto pelo texto que nós lemos. Uma parte do grupo era de pessoas fiéis a Deus. A outra parte era de pessoas que seguiam uma falsa profetisa chamada Jezabel. Esse Jezabel aqui é uma metáfora. Certo? Não vamos pensar que seja a Jezabel lá do Velho Testamento, que nunca morreu, envelheceu, chegou no Apocalipse. De maneira nenhuma. Jezabel continua viva ainda hoje, certo? Então, Jezabel está presente. Então, a igreja de Tiatira estava dividida. Não é a primeira vez que a igreja de Jesus parece dividida. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, Paulo diz assim: eu me preocupo porque tenho notícia que entre vocês tem algumas divisões. Tem alguns que dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e assim sempre. Então, a igreja de Jesus, como vimos na semana passada, ela sempre teve no meio dela aquilo que nós chamamos de joio. Lembra do nosso estudo na quinta-feira passada? O trigo e o joio. Então, sempre teve. Aqui, mais uma vez, declaradamente, Jesus olha para a igreja e diz assim: vocês têm os dois grupos. Vocês têm umas pessoas que são fiéis e vocês têm umas pessoas que vivem segundo Jezabel. Conhecendo um pouquinho de Tiatira.
O nome Tiatira tem sentido de sacrifício contínuo, aquele que está sempre em sacrifício. Em Tiatira havia um grande templo em honra ao deus Sol, Apolo. Tiatira, que era uma cidade industrial, ela tinha sua principal os instrumentos de bronze e cobre, ela tinha um comércio organizado, tinha até sindicato, certo? Naquele tempo. Tiatira também tinha uma produção de tecido, certo? Havia festa onde os produtos eram vendidos em sacrifícios aos deuses. Fabricava tecido, especialmente tecido vermelho e púrpura, certo? Essa púrpura extraída de uma planta chamada índico. Lídia, lembra da história de Lídia? Paulo se encontra com Lídia. Lídia era da onde? Natural de Tiatira, e Lídia era vendedora de púrpura. Ou seja, como se Lídia fosse uma promotora de vendas, certo? Promotora da Avon, ok? Alguém lembra da Avon? Então, Lídia era uma promotora de púrpura. Tiatira, Tiatéria, é a tradução do literal do grego, é uma cidade turca, Ela foi um centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mídia. Em estudo para o aproveitamento, podemos entender Tiatira como uma igreja relaxada, acomodada, preguiçosa, que não se interessa mais pelo trabalho da evangelização. A igreja falta jejum, oração e Bíblia. É por isso que ela está dividida. Ela está dividida entre o mundo e a palavra, certo? E aí eu abro um parênteses e eu perguntei para vocês na quinta-feira passada quais as marcas verdadeiras de uma igreja. A primeira dela, qual é? A fiel pregação da palavra. Exatamente, a fiel pregação da palavra. E aí Tiatira estava dividida entre o mundo e a palavra. E quando a gente se divide entre o mundo, a gente começa a seguir o que o mundo orienta. E Jesus deixou bem claro que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos tentar servir a Deus e ao mundo. Nós não podemos tentar servir a Deus e a nós mesmos. A vida é feita de escolhas. Algumas são simples, são operacionais, são fáceis de fazer. Outras são mais complicadas, mas na vida nós vamos estar fazendo uma escolha. E ninguém consegue colocar os pés em duas canoas. A coisa complica. E aí a gente precisa decidir que canoa nós vamos remar. Tiatira, alguns remavam na busca da fidelidade a Deus. Outros remavam em direção ao mundo e na doutrina de Jezabel. Tiatira representa uma igreja que tem a porta larga, ou seja, aquela igreja que deixa o mundo entrar dentro dela, certo? E aí, para atrair as pessoas, o mundo vem para dentro. E isso não é bom. Aí um mapazinho, só para você conhecer, esse é o mapa do mundo, certo? Esse pontinho é onde está Tiatira, certo? Certo? Você está mais ou menos aqui no Brasil, certo? Olha a distância que nós estamos de Tiatira. Aí uma outra só para você localizar, o pontinho vermelho lá, certo? O mais moderno. Mais um outro mapazinho para você entender Tiatira, certo? Entender Tiatira. Mais um outro aí para você ver as 7 igrejas, elas não estavam tão longe uma das outras, certo? Aí pelo menos tem 5 delas, certo? Bem próximo, certo? E aí a gente tem uma imagem de uma ruína da basílica em Tiatira, é só para passear, é só para você ter vontade de visitar Tiatira. E agora a gente vem ver como é que Jesus olha para a igreja.
ele se apresenta como aquele que conhece profundamente. Ele diz assim: conheço as obras, eu conheço as tuas tribulações, eu conheço o lugar onde a igreja está, e o texto diz que os seus olhos são como de fogo. Se você voltar à sua Bíblia, lá para Apocalipse capítulo 1, que a gente estudou isso, não foi o nosso primeiro estudo, que aí na visão do Cristo glorificado, a partir do versículo 9, a partir do versículo 10 do capítulo 1, João vai dizer assim: achei meu espírito no dia do Senhor, eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombetas. E aí o versículo 14 vai dizer assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aí você vai para Tiatira, e aí Tiatira diz assim, versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Por que ele conhece? Porque o versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Ele se apresenta como aquele que sabe diferenciar o que está dentro da igreja. Ele conhece quem são os fiéis, mas também conhece quem são os infiéis. É uma coisa interessante. O salmista escreveu o Salmo 139, ele diz assim: para onde me ausentarei da tua presença? Para onde? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás comigo. Se eu me escondo, a tua destra me seguirá. E aí eu digo: se eu vou para o meio do oceano, me transformo numa ilha humana, mesmo ali o Senhor se faz presente. Deus nos conhece. O salmista diz assim: a palavra não chegou à nossa boca e ele já conhece. O Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu pensar. Por isso, nós podemos até orar e dizer: Senhor, sonda-me e vê dentro de mim aquilo que não te agrada. Ele conhece e faz a diferença entre aqueles que lhe pertencem, que são fiéis, e aos que são infiéis. Ele reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Uma igreja operosa, amorosa, marcada pela fé e pela perseverança. Mas como é que a igreja perdeu o propósito? Como é que essa igreja de Tiatira perdeu o propósito a ponto do Senhor mandar uma carta e chamá-la ao arrependimento? Uma igreja que, aos olhos do Senhor, tolerava a impureza. Essa é outra marca da igreja. Qual outra marca da igreja? Administração correta de quê? Da disciplina. Agora é da disciplina, não é na ordem. A ordem aqui é do estudo. Primeiro é a palavra. A boa marca da igreja é a palavra, certo? A igreja que é fiel, ela é fiel na pregação da palavra, certo? A pregação da palavra. E essa marca é que vai fazer diferença da igreja de Jesus de todas as outras comunidades da terra. A pregação verdadeira da palavra, certo? Não existiria igreja sem que houvesse esse sinal. A igreja é produto da pregação, porque a fé vem por ela, a fé vem pelo ouvir. A fim de que uma pessoa venha conhecer o Salvador Jesus Cristo, ela tem que ouvir e crer na pregação da palavra. A importância da igreja permanecer na palavra é evidenciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é uma marca. A outra marca, eu sei que os irmãos responderam na ordem,
Mas a outra marca é a questão do exercício fiel da disciplina. Uma igreja que abre as portas ao mundo, a igreja que permitiu que a impureza pudesse assim contaminar, tolerava a impureza. Lá dentro tinha aqueles que adoravam o Senhor, mas tinham também aqueles que eram seguidores de Jezabel. Vocês vão ver isso na próxima quinta-feira, com mais detalhes. Tinha aqueles que serviam a Deus e aqueles que queriam buscar as coisas profundas de Satanás. Uma igreja que abre as portas para o mundo, a igreja permitiu que a pureza e a santidade fosse escancarada, fosse drenada pelo estilo de vida, certo? Ou seja, aquelas pessoas que dizem assim, não olhe para o que eu estou fazendo, olhe para Jesus. Isso é uma armadilha. As pessoas têm que olhar para nós. Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha para mim. Olha para o meu testemunho, olha para a maneira como eu falo, olha para a maneira como eu estou dirigindo, olha para a maneira como eu trato as pessoas, olha para a maneira como eu trato a minha esposa, olha a maneira como eu trato o meu marido, olha a maneira como eu trato os meus filhos. A igreja precisa olhar para nós e vai ver Cristo em nós. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E a Bíblia diz que se o sal perder o seu sabor, serve para quê? Ser lançado e ser pisado pelos homens. A luz não se acende para se colocar debaixo da medida, do alqueire, debaixo da mesa. A luz se acende para se colocar no velador. O maior e a mais eficaz estratégia de Satanás é fazer que os crentes verdadeiros vivam um falso cristianismo. E pensam, sinceramente, ser autênticos. Nós precisamos levar o nosso cristianismo com seriedade, simples e puro. É até um título de um livro de C.S. Lewis. Cristianismo simples e puro. A Jezabel de Tiatira encorajou a imoralidade e a idolatria, da mesma forma que a Jezabel do Antigo Testamento. É possível identificar Jezabel em todas as épocas da história. Há sempre uma Jezabel. Há sempre uma Jezabel. Quem são as Jezabéis de hoje? Primeiro, os enganadores cínicos. Paulo definiu esse tipo de gente pressionado com a astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. A gente viu isso quando meditamos com os irmãos em Efésios capítulo 4. Os enganadores equivocados, pessoas sinceras, mas antes de tudo são vítimas de más instruções, certo? E há muitas instruções bíblicas sendo dadas de maneira equivocada e errada. A Bíblia diz assim, lá em Judas 4, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem e negam a Jesus, nosso único soberano e Senhor. E aqui vale colocar a terceira marca da igreja. Qual é a terceira marca da igreja? A administração correta dos sacramentos. Se você quer de fato identificar se uma igreja é verdadeira, você precisa olhar pelo menos para essas três coisas. Você precisa olhar a maneira como ela está fazendo a exposição da palavra. Você precisa olhar a maneira como a igreja está administrando os sacramentos. Você precisa olhar a maneira como a igreja está administrando a disciplina. Aí você reconhece a igreja verdadeira. Uma outra coisa, aos
enganadores infernais, são aqueles mensageiros que procedem diretamente das trevas e se transformam em anjos de luz. Qualquer ensino enganoso sempre procederá em menor ou em maior grau do maligno e dos seus anjos. Afinal, foi assim desde o começo. Lembra a história de Eva? Lembra a história de Adão? Lembra da maneira como a serpente chega para Eva? Como ela vai distorcendo a palavra? E Eva, quando responde, não responde de maneira correta. Lembra qual a maneira que o diabo vai tentar Jesus? Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer, e o diabo aparece e ele joga uma condicional. Porque há 40 dias atrás, Deus falou, Deus disse: este é meu filho amado, ao seu batismo. A minha alma tem prazer nele. E Jesus é conduzido pelo diabo, ou pelo Espírito Santo, até o deserto. E ali, depois de 40 dias, o diabo aparece e diz assim: se tu és filho de Deus, a expressão ainda ecoava: este é meu filho amado. Se é filho de Deus, transforma a pedra em pão. E Jesus responde corretamente usando a palavra. Jesus vai dizer assim: não só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga, André. É verdade. Eu diria que a esses são os chamados enganadores cínicos. São espertos. Abusam do pouco conhecimento que o povo tem. Tirar proveito, conduzir as pessoas neste engano. Boa pergunta. Certo, eu vou lhe responder. Eu vou tentar lhe responder. Há vários tipos de irmãos, né? E nós somos todos irmãos. E eu posso responder nesse sentido. Nós somos todos irmãos. Claro que não vou dizer isso para eles. Nós somos todos irmãos porque todos nós descendemos do mesmo tronco. Todos nós descendemos do mesmo homem, Adão. Então você é irmão dele, sim, por parte de Adão. Você pode não ser irmão dele por parte de Cristo, do segundo Adão. Certo? Aí você não vai entrar nesse detalhe. Certo? Você agora está esclarecido. E aí,
descendente de Adão. Ok? Tudo bem? Ok? Então, cadê André? André saiu. Então, esses são enganadores cínicos. Eles são cínicos. Esse povinho que nos chama de irmão são inocentes às vezes. Estão sendo simplesmente enganados. Certo? Enganados. Eu estava lendo aqui um material, antes do culto começar, olhando aqui uma apostila que nós estamos pensando estudar com os irmãos, um pouco mais na próxima etapa de estudo. E aí estava lendo um artigo do reverendo Augusto Nicodemos, certo? E ele mostrando exatamente como algumas pessoas vão tentar colocar em prática a palavra de Deus, simplesmente porque alguém cínico, é na questão de dinheiro, porque alguém cínico disse, se você der, você vai ter muito mais, certo? E aí dá tudo. E aí ele lendo me fez lembrar de Padre Cícero. Meu irmão, cearense. Meu irmão 2 vezes, meu irmão cearense. Filho de Adão. Mas ele era muito esperto. Era cínico, esperto. Houve uma seca, e a seca disse que muita gente, e diz a história que muita gente estava passando por necessidade. E uma pessoa chegou para o padre e disse, padre, eu estou passando fome, meus filhos estão passando fome, tudo que eu tenho são 3 mulas, o que é que eu faço? E o padre diz assim, venda uma, tira um pouco do dinheiro para dar alimento para os filhos, tira um pouco do dinheiro, traga para a igreja, o resto você compra zinco e faça lamparinas, sabe o que é lamparina, né? Lamparinas de 2 bicos. Gente, lamparina só tem um bico, faça de 2. O cara vendeu a mula. Passou o tempo, acabou a feira, quarto cheio de lamparina, vai para o padre. Padre, e aí? Cadê o milagre? Só tem outra mula. Mesma coisa. Venda a mula, parte para comer, parte para a igreja, parte compra zinco, faz lamparina e enche o quarto que o milagre vai acontecer. Passou o tempo, nada aconteceu. 3ª e última mula. Padre, agora só tem a mula, só tem uma. E aí o que eu faço? A mesma coisa. Venda a mula. Come, igreja, lamparina. Dia 2 de fevereiro, o milagre aconteceu. O homem ficou rico. Dia 2 de fevereiro, no calendário, é dia de Nossa Senhora das Candeias. As pessoas acendem ainda hoje, lá no Juazeiro do Norte, as pessoas acendem uma vela e põem na porta. Portinha na janela, as casas. O padre chega na missa que antecede o dia 2, diz assim, dia 2 haverá a procissão da Senhora das Candeias, e nós vamos fazer esse ano com lamparina de 2 bicos, e fulano de tal tem para vender. Só ele tinha. Enricou. Isso é esperteza. É desse tipo de gente que João está falando aqui. Então, nesse sentido, ele não é Cícero, ele é Jezabel. Então, há os enganadores cínicos, está cheios aí, viu, André? Há os enganadores equivocados, pessoas sinceras, mas que são vítimas das instruções, não foram doutrinados, e aí se tornam pastor, e aí vai pregando. E há os enganadores infernais, são aqueles que vêm das trevas mesmo, com ensino enganoso. Certo? São malignos, são anjos, certo? São agentes de Satanás, fez com Eva,
E aí, até hoje nós estamos sofrendo as consequências. Mas, graças a Deus, na plenitude do tempo, Deus levantou o segundo Adão, Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos deu vida e vida em abundância. A igreja devia dar um amém bem grande. Amém. É verdade. Desse momento aqui, eu sou meio pentecostal. Vamos para frente? Atitude da igreja. As únicas coisas profundas que a igreja deve querer conhecer para desenvolver o propósito da pureza e da santidade são as profundas coisas de Deus. E o que acontecia aqui nessa igreja de Tiatira? É que eles estavam querendo se especializar nas coisas profundas de Satanás. Aí você está querendo saber o que é essas coisas profundas de Satanás, é o estudo da próxima quinta. Certo? O que a igreja precisa hoje? É de sobriedade e vigilância, que são posturas eficazes para prevenção contra as investidas das Jezabéis. O que acontece com a gente hoje? É que, biblicamente, nós estamos subnutridos. A gente não se alimenta biblicamente como deveríamos nos alimentar. A gente deveria fazer dieta era de massa. A gente deveria fazer dieta era de doce. E eu estou fazendo. Eu já tirei o açúcar do café. Já tirei. Do suco de limão também. Mas a gente não deveria fazer dieta da nossa vida devocional. E nós estamos fazendo. Gente, marca a tua devocional. Depois faz uma continha para ver quantos por cento é a nossa vida devocional. É pequena? A minha é pequena. Ela precisava ser maior. Eu ainda digo assim, graças a Deus eu tenho um menino em casa ainda para fazer devocional com ele, porque eu faço a minha, pequena, a gente já acorda, parece que é atrasado com o negócio, nunca vi um negócio desse. Eu estava comentando isso com o Cláudio. Eu me programei para toda quinta-feira eu ir para casa, almoçar, deitar um pouquinho, ir para casa mais cedo, para estar descansado para viajar, para vir para cá. São raras vezes que isso aconteceu. Parece que fica tudo para se resolver na quinta-feira, tudo. Aí a gente já acorda atrasado. Hoje de manhã eu estava me lembrando de Lutero. Lutero dizia assim, rapaz, quando as coisas estavam sobrecarregadas, muita coisa para fazer, aí ele orava o dobro. A gente não faz isso, a gente devia fazer, para ver se o negócio funcionava. Mas aí eu tenho um rapazinho que eu tenho que fazer, eu faço a devocional com ele todo dia. Aí hoje nós fizemos, certo? A gente lê a Bíblia, a gente ora. Cantar a gente não canta não, porque eu não canto nada, ele canta mais gente que eu, certo? E aí ninguém canta. Mas a gente poderia fazer dieta de outras coisas, e não dieta bíblica. Quais as implicações disso para a gente? Primeiro, o poder do enganador existe. Então não desconsidere. Por isso que você precisa de uma dieta, você não precisa de dieta bíblica. Você precisa sim, de alimentar cada vez mais a sua alma para que você possa vencer essas coisas. Segundo, é preciso que a igreja tenha um profundo conhecimento e uma relevante aplicação da palavra. Eu não sei como é que tem sido a sua experiência com Efésios, na exposição de Efésios, eu não sei. Eu não sei se você está compreendendo na totalidade. Eu quero dizer uma coisa para você, que para mim está sendo muito bom. Eu nunca aprendi tanto de Efésios como estou aprendendo nessa temporada com os irmãos.
Eu sei que talvez aquele outro tipo de sermão, aquele em que o pastor sai do púlpito, vem para o meio dos irmãos, eu sei que talvez os irmãos achem melhor, mas a gente precisa aprender mais a palavra. Aí vem Efésios, aí aquela exposição, porque a gente precisa de uma relevante aplicação da palavra de Deus, conhecer mesmo, certo? E domingo tá bom para as mulheres, bom para os homens. Venham para cá domingo, pra vocês verem uma coisa. Eu viria. Domingo é marido e esposa, certo? Marido e esposa. É preciso que a igreja mantenha o evangelho em sua pureza e simplicidade. Não precisa inventar coisa. E a gente não tem resposta para tudo. E quando não se tem resposta, é melhor não dar. Não adianta você inventar a resposta. Você precisa apresentar o evangelho simples e na sua pureza. É preciso ensinar que a santificação pessoal e comunitária é parte essencial da ecologia da igreja. A gente precisa buscar santificação na nossa vida. Não precisa você levantar a mão, nem não se identifique. Eu vou só fazer aqui umas 4 perguntinhas para você. Quando foi a última vez que você fez jejum? Quando foi a nossa última vigília? Quanto tempo eu tenho passado de joelhos em oração? Quantas vezes eu tenho me levantado de madrugada para orar pelos meus filhos, orar pela minha esposa, orar pelo meu esposo? De que maneira eu estou buscando a santificação na minha vida? Qual o tamanho do desejo de ser santo, ser parecido com Deus? É preciso que a igreja seja firme e séria na disciplina, misericordiosa na restauração. É outra marca. Nós já falamos as marcas, mas é outra marca. Às vezes a igreja não entende quando o conselho se reúne, tem que disciplinar alguém. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Há 32 anos eu sou ministro do Evangelho. Na verdade, eu pastorei 2 igrejas só, Juazeiro e Souza. Cooperei com outras aí, dezenas de igrejas que cooperei. Aqui mesmo já é a 2ª vez. Mas todas as vezes que se me reuni com o conselho, ou igreja, ou presbitério, para aplicar disciplina, isso não é feito com prazer. Mas é necessário fazer isso, é para preservar a pureza da igreja, o testemunho na igreja, o testemunho na sociedade. É preciso que a igreja mantenha o crescimento de forma integral. De forma integral aqui a gente envolve as 3 marcas. Quais são as 3 marcas? Pregação fiel da palavra, administração correta dos sacramentos e a disciplina. Porque pecado precisa ser tratado como pecado, como seriedade. Quando nós não tratamos, é como se a gente abrisse a porta para que o mundo entrasse. Que o Senhor nos ajude a gente caminhar no propósito
pelo qual Deus chamou a todos nós.